Olá pessoal, estamos de volta com a quinta aula para o concurso IBGE, beleza? Para você que vai fazer para recenseador. Aqui quem fala é o professor Amaral do canal Bizu, beleza? Então vem comigo, vamos para a primeira questão. Então 6 questões de matemática, ok? Então vamos lá. Então andando a 6 quilômetros, Paulo vai de sua casa ao trabalho em 15 minutos. Quanto tempo levaria se andasse a 4 quilômetros por hora? Então veja bem, ele anda a 6 quilômetros por hora e gasta 15 minutos. Então, quanto tempo ele levaria a mais, claro, já que diminuiu a velocidade, se ele andasse a 4 quilômetros por hora? Então, como é que nós vamos atacar aqui esse problema? Então, primeiramente, a gente tem que saber o seguinte: qual é a forma que dá a distância percorrida, beleza? Então, o espaço percorrido é dado pela velocidade vezes o tempo, né? Espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Isso aí a gente já vê em ciências ou em física. Então vamos lá, a velocidade é dada em quilômetro por hora, tá aqui, e o tempo é dado em minutos. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, é transformar tempo em hora, beleza? Se a gente tem minutos, a gente vai transformar esses minutos em hora. Então a velocidade a gente já tem, que é 6 quilômetros por hora, e 15 minutos equivale a 1/4 de hora, beleza? Então a 1 sobre 4, ok? Então vai ficar 6 que multiplica 1 sobre 4, que vai nos dar o espaço em quilômetros. Então vai ficar 6 vezes 1, 6, 6 dividido por 4. Então 6 dividido por 4 vai nos dar 1,5 quilômetros, seria o percurso desde a casa de Paulo até o trabalho dele, beleza? E agora ele quer o seguinte, quanto tempo levaria, né, se Paulo andasse a 4 km por hora? Então a gente já tem o espaço a ser percorrido, que é 1,5 km, e tem a velocidade, que é quanto? 4 km por hora. E agora a gente quer quanto tempo ele levaria. Então vamos, através da fórmula aqui, ó, espaço é igual a velocidade vezes o tempo, vamos isolar agora o tempo. Então o tempo é quem? O tempo é igual ao espaço dividido pela velocidade, beleza? O tempo é dado em quilômetro e a velocidade é dada em quilômetro por hora, ok? Logo, nosso tempo vai ser dado em hora, a gente vai encontrar em hora. E a gente vai ter que transformar a hora em minutos, ok? Um exemplo, se eu encontrar 1/4 de hora, eu vou ter equivalente a 15 minutos. Se eu encontrar meia hora, 0,5 horas, vou ter 30 minutos e assim sucessivamente, beleza? Então vamos aqui a substituição. O espaço é quanto? Espaço é 1,5 km, a velocidade é 4 km horário. Então 1,5 dividido por 4 vai dar 0,375 horas. Beleza? Então eu tenho 0,375 horas. Se eu quero a quantidade ou esse valor de tempo em minutos, eu tenho que multiplicar por 60, já que 60 é o número de minutos que tem uma hora. Beleza? Então 0,375 vezes 60 vai nos dar a quantidade de minutos, ou seja, o tempo vai ser dado em 22,5 minutos, ou seja, 22 minutos e 30 segundos, ok? Aqui nós estamos utilizando a base decimal e a base da hora é a base 60. Então 22,5 minutos ou 22 minutos e 30 segundos, beleza? Então alternativa correta, letra E, beleza? Espero que você tenha acertado também essa questão. Então vamos lá, vamos rumo à aprovação. Então vamos para a segunda questão. Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós vamos utilizar aqui, nós vamos montar um sistema de equações pelo enunciado. Vamos lá. Há 5 anos, ou seja, de hoje a 5 anos passado, a idade de Severino era o quádruplo da idade do seu filho, ou seja, era 4 vezes a idade do filho dele. Daqui a 5 anos será o dobro. Aí ele pergunta: quanto vale hoje a soma das idades de Severino e seu filho? Então vamos montar um sisteminha aí, mas antes disso vamos escrever algumas coisas, né? Então vamos colocar o seguinte: nós sabemos que temos Severino e temos seu filho. Como eu não sei a idade de Severino nem a idade do filho dele, eu vou chamar de x a idade do Severino e de y a idade do filho dele, beleza? Então ficaria aí, ó, tá aí. Ok? E agora vamos montar o sistema pelo enunciado da questão. Então observe o seguinte, vamos entender aqui o que é que está sendo dito aqui e o que está sendo escrito. Hoje a idade de Severino é x anos e a idade do filho é y anos.
ok? Então, há 5 anos, ou seja, há 5 anos passados, Severino não tinha x anos, tinha x menos 5. Então, há 5 anos, a idade de Severino era o quádruplo da idade do seu filho. Então, há 5 anos, a idade de Severino era x menos 5. E a idade do seu filho há 5 anos era y menos 5. Então, há 5 anos passados, o quádruplo da idade do seu filho, ou seja, 4 vezes a idade do filho de Severino, que é y menos 5, porque foi há 5 anos passados, né? Seria isso, né? Há 5 anos, a idade de Severino era o quádruplo da idade do filho dele. Beleza. Então, daqui a 5 anos, ou seja, a partir de hoje, daqui a 5 anos, será o dobro. Então, hoje Severino tem x anos e daqui a 5 anos vai ter x mais 5. E daqui a 5 anos também o filho dele vai ter y mais 5 anos. Só que a idade de Severino será o dobro da idade do filho, ou seja, 2 vezes y mais 5. Então, aqui nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas, beleza? Vamos resolver pelo método de comparação. Então eu vou isolar a mesma incógnita na primeira equação e na segunda. Vamos isolar o x na primeira equação primeiro. Então vai ficar x menos 5 é igual a quanto? 4 vezes y. 4y está aqui, menos 4 vezes 5, 20. Ok? Vamos passar o menos 5 para o outro lado positivo e vai ficar como? X é igual a 4y menos 15. Já fazendo direto a continha. Beleza? X igual a 4y menos 15. Então, isolamos o x aí na primeira equação. Vamos isolar o x na segunda. Então, vai ficar x mais 5 igual a 2 vezes y, 2y, mais 2 vezes 5, 10, mais 10. Isolando o x, vai ficar x igual a 2y mais 5, né? Porque o 5 passa negativo. Então, 10 menos 5 vai dar 5. Então, x é igual a 2y mais 5. E agora esse método consiste em comparar, né? Igualar os dois x. Ó. X é igual a 2y mais 5, como x é igual a 4y menos 5, menos 15. Então vamos igualar. Vai ficar 4y menos 15 igual a 2y mais 5. Ok? Então 2y aqui está positivo, vai passar negativo. E o 15 está negativo, vai passar positivo. Então vai ficar como? 4y menos 2y vai ficar 2y, né? E 5 mais 15 vai ficar 20, ou seja, 2y igual a 20. Donde 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y é igual a 20 dividido por 2. Y é igual a 10. Beleza? E ele quer o quê? Quanto vale hoje a soma das idades de Severino e seu filho? Então, vamos encontrar a idade de... Encontramos a idade de seu filho, vamos encontrar a idade de Severino. Pode pegar qualquer uma das duas equações. Vamos pegar a segunda. X é igual a 2y mais 5. Então, y vale quanto? 10. Ó. 2 vezes 10, 20, mais 5, 25. Ou seja, x vale 25. Ou seja, Severino tem 25 anos e seu filho tem 10 anos. E a soma é quanto? 35 anos, beleza? Então, alternativa correta, letra C. Ok? Então, se você acertou, meus parabéns. Então, seria dessa maneira aí que a gente resolveria esse probleminha aí. Então, vamos lá. Vamos para a terceira questão. Quantos metros quadrados há em 0,00007 quilômetros quadrados? Então aqui, pessoal, como é que nós vamos atacar aqui esse problema? Então a unidade fundamental de comprimento no sistema internacional é o metro, né? Assim como a unidade de superfície é metro quadrado, ok? Então, o metro quadrado ele tem seus múltiplos e submúltiplos, ok? É um pouco diferente do metro linear, né, do comprimento, que seria múltiplos também e submúltiplos. Então, do metro passando para um múltiplo do metro, eu divido por 10. E do metro passando para um submúltiplo dele, eu multiplico por 10. Beleza? Isso no comprimento. Agora, já na superfície, é o seguinte, superfície, ó, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho quilômetro quadrado, os múltiplos, né? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Então, os múltiplos do metro quadrado é quem? Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Beleza? Como aqui eu estou em quilômetro, eu vou passar para metro. Eu vou passar para metro, mas antes eu tenho que passar para quê? Para hectômetro, de hectômetro para decâmetro e decâmetro para metro. Beleza? A gente viu que no comprimento, de quilômetro para hectômetro, a gente multiplicava por 10. Como é a unidade de superfície, a gente multiplica por 100, já que aqui tem duas dimensões, né?
comprimento e largura, beleza? Então aqui a gente multiplica por 100 de cada unidade, ok? Como a gente tem quilômetro quadrado, quando a gente vai passar para hectômetro quadrado, multiplica por 100. Então vamos lá, e de hectômetro para decâmetro multiplica por 100 também, e de decâmetro para metro a gente multiplica também por 100, ou seja, 3 vezes essa multiplicação. Então 100 é equivalente a quanto? 100 é equivalente a 10 ao quadrado, então ficaria assim, ó, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, ou seja, vai nos dar 10 elevado a 6, que eu tenho que multiplicar a quantidade de quilômetro quadrado para me obter metro quadrado, beleza? Então vai ficar 0,00007 vezes 10 elevado a 6 metros quadrados, ok? Então ficaria como? Tá aí, 0,0007 vezes 10 elevado a 6 vai dar 7 vezes 10 ou 70 metros quadrados, beleza? Espero que você tenha entendido e tenha acertado a questão. Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. E se você chegou até aqui, pessoal, a gente quer agradecer sua participação. Se você também é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva. Se não quiser se inscrever, pelo menos compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, beleza? Então vamos para a quarta questão. Então vem comigo. Quarta questão, letra D aí, a nossa terceira questão. Letra D seria a resposta correta. Então vamos lá para a quarta questão. César fez em uma fotocopiadora a reprodução do original de um mapa com 25% de aumento. Eu tenho um mapa original e quando eu fui reproduzir lá na fotocopiadora, disse, ó, amplia aí para 25% esse mapa. Então vamos lá. Então o mapa original tem 20 centímetros de largura por 20 de comprimento. A área do mapa ampliada em centímetro é, então veja só, quando eu faço a ampliação de 25%, eu estou ampliando o que? Se eu estou ampliando o mapa, eu estou ampliando tanto na horizontal como na vertical, ou seja, tanto eu estou ampliando 25% no comprimento como na largura. Então primeiro vamos calcular a área do mapa anterior. Então a área do mapa original, digamos assim, é base vezes altura, comprimento vezes a largura, né? Então seria 20 vezes 12, então seria 240 centímetros quadrados. E agora a área do mapa ampliado, que eu chamei área ampliadas, eu chamei a linha de comprimento e B' de largura. Como ele foi ampliado 25% de aumento, então a largura quanto o comprimento nas suas essas dimensões tiveram um aumento de 25%, ou seja, de 1/4. Então, se eu tenho 20 centímetros no mapa original como comprimento, no mapa ampliado vai ser quanto? 25% é 1/4. Ou seja, só eu dividir por 4 e acrescentar. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, o mapa ampliado tem como comprimento 25 centímetros, beleza? E tem como largura 12 centímetros? Não, 25% de 12. Ampliou-se mais 25%. Então 25% é a quarta parte do comprimento, da largura, desculpe. Então 12 dividido por 4 vai dar 3. Como eu tenho 12 centímetros de largura, com 3 dos 25% vai ficar 15. Então basta agora calcular a área ampliada, que vai ser 25 vezes 15. Então 25 vezes 15 vai nos dar 375 centímetros quadrados, ou seja, letra B de bola, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima questão, tá aí, letra B de bola 375. Vamos para a quinta questão. Uma caixa d'água de concreto possui internamente 2,2 metros de largura, 1,5 metros de altura e 3 metros de comprimento. Beleza? Então, se a caixa estiver cheia apenas até 4/5 da sua altura, qual será o volume total em metros cúbicos de água que faltará para encher a caixa d'água até a borda? Ou seja, até a sua altura total. Então, primeiramente, pessoal, vamos calcular aqui o volume da caixa cheia, ou seja, totalmente cheia.
Então o volume é dado por quem? Pelo produto das três dimensões, né? E nós já temos as três dimensões, né? A gente tem a largura, tem a altura e tem o comprimento. Então vamos substituir aí o A, o B e o C. Então seria assim, ó, o volume dela cheia seria 2 metros vezes 1,5 metros de altura mais 3 metros de comprimento. 2 vezes 3, 6, né? 6 vezes 1,5 vai dar 9, ou seja, o volume da caixa d'água cheia é de 9 metros cúbicos ou 9.000 litros de água. Beleza? Agora é o seguinte, a gente tem que calcular o volume que falta para ela encher até a sua totalidade. Então, o volume que falta é o seguinte: o volume que falta é o volume da caixa cheia dividido por 5. Aí você pode perguntar, por que por 5? Veja só, a altura aqui, ó, a altura foi dividida em quantas partes? Em 5 partes. Eu peguei só 4, então falta só uma parte para ela encher, ok? Da altura. Então, que justamente cada parte da altura equivale a uma parte do volume da caixa, beleza? Então o volume total é quanto? É 9, e 9 dividido por 5 vai nos dar 1,8 metros cúbicos que está faltando. O volume que falta, VF, é igual a 1,8 metros cúbicos, ou seja, letra A. Professor, eu posso fazer de outra maneira? Pode fazer de outra maneira. Qual? Eu tenho fixo a largura, que é 2 metros, tenho fixo o comprimento, que é 3 metros, mas não tenho fixo a altura. Então a altura é quanto? A caixa está cheia 4/5, então só falta 1/5 para ela encher, ou seja, 1/5 de 1,5 metros. Então só eu dividir 1,5 por 5. Então 1,5 dividido por 5 vai dar 0,3 metros ou 30 centímetros. Isso é se você substituir essa unidade. Então vai ficar como? Fixo, largura 2, a altura a gente já sabe que é 0,3, que é 0,30 metros, e o comprimento é 3. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6, e 0,6 vezes 3 vai dar 1,8, ou seja, 1,8 metros cúbicos, que seria a resposta correta. Beleza? Então, letra A, ok? Então, antes de mais nada, vamos para a última questão. Vamos lá. Questão que versa sobre regra de 3. Regra de 3 composta. Então vamos lá. Muita gente tem dificuldade nessa questão, nesse tipo de questão, mas essa daqui é uma questão fácil. Claro que todo mundo vai acertar. Então vamos lá. Em uma sorveteria, 5 máquinas de sorvete fabricam 250 picolés em 4 horas. Pergunta-se quantas horas será preciso para 8 máquinas fabricar 600 picolés. Então vamos atacar a questão da seguinte maneira: vamos colocar os nomes aí de máquinas, quantidade de picolés e a quantidade de horas, ok? Nós temos 5 máquinas que fazem 250 picolés em 4 horas e queremos que o tempo que será gasto para que 8 máquinas façam 600 picolé em X horas. Queremos esse tempo aí, queremos encontrar esse X. Então como é que nós vamos fazer agora? Então primeiramente vamos colocar uma setinha aí para baixo, só para a gente indicar uma direção, né? Para dizer se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E agora a gente compara o que a gente quer com as grandezas que nós temos. Então vamos lá, a primeira grandeza aqui, ó, número de picolés. Se em 4 horas são feitos 250 picolés, em X horas vão ser feitos o quê? Mais ou menos. Se aumentar a quantidade de horas, vai aumentar a quantidade de picolés. Se diminuir a quantidade de picolé, vai diminuir a quantidade de horas também. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Então a setinha é para baixo também, beleza? E agora vamos comparar máquinas e horas, ok? Se 5 máquinas trabalhando 4 horas fazem 250 picolés, então 8 máquinas, né, trabalhando X horas vão fazer 600 picolés no caso, né? Então essas grandezas máquinas e horas elas são inversamente proporcionais, porque eu aumentei a quantidade de máquinas, em contrapartida a quantidade de horas trabalhadas vai diminuir para executar esse trabalho aí, ou seja, produzir 600 picolé, beleza? Então as grandezas são inversamente proporcionais, a setinha é para baixo. E agora vamos encontrar o valor de x, né? X é igual a quem? Ou seja, 4 sobre x é igual a 250 sobre 600
vezes o inverso da terceira grandeza, da grandeza máquinas. É, 8 quintos. Então ficaria aí, ó, 8 quintos, vezes 8 quintos. E agora multiplicando aqui, ó, vamos fazer primeiro essa multiplicação, vamos reescrever, né? Essa proporção. Então vai ficar 4 sobre x igual a quanto? 250 vezes 8 vai dar 2.000 e 600 vezes 5 vai dar 3.000. Eu simplifico tudo aqui por 1.000, pessoal. Então vai ficar 2 sobre 3, ou seja, 4 sobre x é igual a 2 sobre 3. Multiplicando os meio pelos extremos, vai ficar 2x igual a 3 vezes 4, ou 2x igual a 12. Donde nós tiramos que 2 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 12 dividido por 2, x é igual a 6. Beleza? Espero que tenham acertado todas as questões. Então, se não acertou, pelo menos aprendeu como se faz. Beleza? Então, dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo e vamos aguardar a próxima prova, né, comentada do IBGE para o cargo de recenseador, função de recenseador, beleza? Então, letra A, 6 horas, beleza? Então, vejo você na próxima aula. Até lá, aqui quem fala é o professor Amaral, do canal Bizu. Até mais, tchau, tchau.